versículo 40. Você pode abrir a sua Bíblia, acessar em Marcos, no capítulo 1, no versículo 40. Você que achou, dá um sinal de vida aí. Glória a Deus. Mas 15 pessoas não acharam ainda. 7 agora, falta 7. 3. Uma só que falta agora. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e, tocando nele, exclamou: eu quero ser purificado. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Aleluia, glória a Deus. O toque que cura a alma e o corpo. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai mais uma vez. Peço ao Senhor para ministrar o teu coração. Não basta ser crente. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e ainda há de fazer. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo privilégio de lermos a tua palavra com liberdade. Muito obrigado. Que o teu maravilhoso Espírito Santo, teu Ruach HaKodesh, aquele que é um contigo, aplica essa palavra aos nossos corações. No nome bendito e maravilhoso de Jesus. Amém, amém e amém. Eu gostaria que você imaginasse a vida de um homem que não podia frequentar um lugar como esse. Um homem que não podia dormir em casa. Imagina que esse homem tem uma família, mas ele é impedido, por causa da sua doença, de ter o convívio familiar. Aliás, ele não pode nem dormir perto das pessoas. Normalmente ele fica fora da cidade, numa espécie de lugar de refúgio, como se fosse um leprosário. Um homem portador de uma doença que naquela época não tinha cura. Era muito pior do que a AIDS hoje. Era como uma espécie de câncer que se espalhava pelo corpo e tornava aquela pessoa marcada e obrigada a viver à margem da sociedade, marginalizada. Um homem que não podia trabalhar, não porque ele não queria, mas porque ninguém o empregaria. Ele não podia ter contato com outros trabalhadores. Se fosse nos dias de hoje, esse homem não podia ir ao cinema, não podia ir a um estádio de futebol, não poderia ir a uma igreja, não poderia ir a um fórum. Ele estaria fadado a viver nas ruas, vivendo de migalhas, da misericórdia ou do favor das pessoas. Nós não temos a noção da gravidade do que era de fato ser leproso, em uma época onde as casas não eram tão arejadas quanto hoje, e não havia cura para a lepra, e por ser contagiosa, as pessoas tinham que viver então excluídas. Mas um dia, esse homem com o coração cheio de fé, com o coração contrito, quebrantado, ele está meio que espreitando o Senhor Jesus. E quando ele percebe que Jesus está ele quebra alguns protocolos, porque
para se aproximar de qualquer pessoa ou de qualquer grupo, ele teria que dizer imundo ou impuro. É como se aonde ele fosse passar, ele teria que dizer: ei, há um leproso aqui, não se aproxime de mim. Então ele era forçado, por força da tradição, a gritar impuro ou imundo, para que as pessoas ficassem bem longe dele, para que as crianças não pudessem ir ao seu encontro e abraçá-lo. Mas esse homem, ao invés de gritar impuro ou imundo ou qualquer coisa parecida, a sua alma estava gritando por socorro. E esse socorro foi direcionado exclusivamente à pessoa de Jesus. O texto diz que ele se prostra diante do Senhor. E quando ele se prostra com um coração completamente submisso à vontade de Deus. É óbvio que ele queria ser curado, mas estava mais óbvio no texto que ele queria que a vontade de Jesus fosse feita. Isso já nos ensina tanta coisa das nossas lepras espirituais, das nossas enfermidades da alma, que muitas vezes chegamos diante de Jesus como se ele fosse obrigado a atender o nosso pedido por força da sua força, por força da sua capacidade. O Senhor pode, então o Senhor tem que. Mas esse homem, diferente de qualquer outra passagem bíblica, ele revela uma submissão incondicional à vontade de Jesus. Ele deixa bem claro: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ou seja, eu estou aqui, submisso à sua vontade, eu quero ser curado, mas eu sei que essa cura primeiro deve passar pela sua vontade. Isso já mostra uma grandeza de caráter, de personalidade, de espiritualidade. Porque se Jesus dissesse assim: rapaz, é verdade o que você disse, eu posso te curar, mas sabe, eu estou vendo aqui que eu não devo te curar, portanto, volta para o lugar de onde você saiu e continua carregando a tua cruz, continua carregando a tua dor, continua carregando o teu sofrimento, continua carregando essa enfermidade terrível. Eu posso, mas eu não quero. O nível de maturidade desse homem, espiritualidade e submissão, era tão grande, que o texto nos dá essa interpretação de que se Jesus dissesse não, ele voltaria até triste, mas não revoltado. E aí eu penso que por muito pouco nós nos revoltamos quando o Senhor não atende aos nossos desejos, ou não dissipa as nossas dores, ou não nos livra de certas frustrações, decepções ou defraudações. Então ouso dizer que a maturidade espiritual passa por essa submissão incondicional à vontade de Deus, ainda que não seja a tua vontade. Quanto mais nós vamos crescendo em espiritualidade, mais a vontade de Deus nós queremos que seja feita e se estabeleça. Por alguns momentos, Jesus pensou num plano B, quando ele orou pedindo que o Senhor o pudesse livrar daquele cálice. Mas a força do propósito, a força da missão, o caráter da missão, as profecias, tudo apontava para a submissão incondicional de Jesus. Mas por algum momento a carne de Jesus gritou. Mas quando ele voltou para o seu propósito, ele disse: contudo, não seja feita a minha,
mas a tua vontade. Isso é interessante porque quando Paulo escreve aos Filipenses, ele vai falar sobre a submissão de Jesus, que foi obediente até a morte e morte de cruz. E aí nessa introdução cabe uma pergunta: qual é o teu nível de submissão a Deus? Olha, eu vou até onde eu acho que eu vou ter vantagem, eu vou até onde me dá prazer, eu vou até onde eu não vou sofrer muito, eu vou até onde eu acho que é melhor para mim. E eu gostaria de usar essa introdução para chamar a atenção sobre essa capacidade de nos submetermos incondicionalmente à vontade de Deus. Como o próprio Jesus fez, como tantos homens fizeram, e como esse leproso deixou explícito no texto: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode me purificar. Essa submissão, essa contrição, essa, no melhor sentido da palavra, sujeição à vontade de Deus, foi tão grande que antes de curá-lo fisicamente, Jesus o cura na alma. Apesar do toque de Jesus ser no corpo, porque o texto diz que antes de curar, Jesus tocou no seu corpo, tocou nele. Ou seja, ninguém podia tocar nenhum leproso. Jesus podia fazer assim: seja limpo, agora que você está limpo, vou tocar em você. Não, o processo foi inverso. Primeiro Jesus toca naquele homem, e quando Jesus toca naquele homem, o toque foi no corpo, mas a cura começou na alma. Repita assim comigo: o toque foi no corpo, mas a cura foi na alma. Porque há quanto tempo aquele homem não podia ser tocado? Aquele toque era dizendo: eu aceito você mesmo leproso, eu te recebo apesar das suas lepras. Eu sei que o mundo te rejeita, eu sei que os protocolos do mundo te afastam. Eu posso imaginar quantas dores você está carregando por conta dessa enfermidade, mas eu quero te dizer que antes mesmo de você ser purificado, eu já te amo. Antes mesmo de tirar a ovelha lá do lamaçal, o pastor já ama a ovelha. Mesmo quando a lã está impregnada de carrapato, de lama, de fezes, de seja o que for, o pastor já ama a ovelha. E aí é importante nós entendermos isso, que um coração contrito abre o caminho para o toque de Jesus. Um toque no corpo, que não começou a curar primeiro o corpo, mas primeiro a alma. Essa é a ordem. É interessante que ele não exigiu, ele não impôs, ele também não duvidou, ele simplesmente se entrega à vontade de Jesus. Ele se ajoelha e, com o coração quebrantado, rendido, cheio de fé e reverência, ele se coloca literalmente aos desígnios de Jesus. Eu estou aqui, eu estou leproso, eu estou enfermo, eu estou imundo, eu estou impuro, mas eu quero dizer uma coisa: seja feita a sua vontade. Eu ouso dizer que Jesus dissesse assim: vai em paz, a tua fé te salvou, mas você vai continuar leproso. Eu ouso dizer, e aqui especular, que ele sairia triste,
por continuar na mesma condição física, mas com a alma curada por Jesus. Porque Jesus fez isso antes de mandar o paralítico, que foi descido por 4 amigos, antes de mandá-lo andar. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. E Jesus ficou por ali: perdoados estão os teus pecados. Quando os demais começaram a questionar: peraí, só Deus que perdoa pecado? Como que pode lhe perdoar pecado? E aí Jesus: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecado, então levanta e anda. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer toma a tua cama e anda? Então toma a tua cama e anda. Antes de curar o corpo, Jesus curou a alma. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Aquele homem se apresenta completamente contrito, e o toque de Jesus, o primeiro toque, quer dizer, aquele toque não foi primeiro na lepra, mas foi primeiro na alma. Isso nos dá resignação, porque Jesus pode curar qualquer enfermidade, mas existem enfermidades que nos aproximam de Jesus, que nos tornam pessoas melhores, que colocam o nosso orgulho por água abaixo, que nos amadurece. É como um fogo tirando o expurgo do ouro, as impurezas do ouro. Então eu digo para você que Jesus primeiro tocou na alma, antes que a sua pele fosse curada. Estendeu a mão e tocou nele. Você sabe que ninguém tocava num leproso. O que Jesus está dizendo é possível que ninguém te queira, e ninguém quer tocar em você, mas eu toco. Você não pode se aproximar de ninguém, mas você pode se aproximar de mim. Quando a nossa alma é curada, Jesus tira de nós toda rejeição. Porque existem pessoas que têm um corpo completamente perfeito, a pele limpa, mas estão leprosas na alma, estão vivendo com rejeição, com autocomiseração, com sentimento de incapacidade, com autoestima baixa autoestima. Talvez ninguém consiga ver na sua pele alguma enfermidade, mas a alma está gritando por cura. E Jesus começou a ministrar cura na alma desse homem, como quem diz: eu te aceito. Antes de remover a lepra, eu removo a rejeição. Antes de remover a condenação na carne, eu removo a condenação na alma e no espírito. Antes de deixá-lo pronto para voltar para sua casa natural, eu estou te deixando pronto para a sua casa espiritual. Quantos estão aqui? Aquela cura de Jesus, que começa na alma e se manifesta no corpo, ela foi libertadora. Foi um toque libertador, porque ele estava sendo liberado na alma, mas também estava sendo liberado no corpo. Ele estava sendo chancelado na alma, mas também estava sendo chancelado no corpo. O nível de submissão desse homem foi tão grande, que a vontade dele entrou em harmonia, em sintonia com a vontade de Jesus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu quero. O homem queria. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Esse nível de submissão, esse nível de grandeza, se alinhou com a vontade de Jesus. É como se Jesus pudesse dizer assim: rapaz,
você está me deixando sem alternativa, porque a tua submissão, a tua humildade, a tua contrição é tão grande que eu só posso responder dizendo sim. É como se ele estivesse provocando um milagre. Você está me provocando para fazer um milagre. Então, sim, ser curado. Quando Jesus libera a cura daquele homem, não era apenas o ausentar de uma doença, mas era voltar à comunhão com a família. O texto não diz que ele tinha esposa ou filhos, ou independente, ele tinha uma família. Imagina que ele fosse um pai de família, agora ele poderia voltar para casa e abraçar o filho que quem sabe há anos ele não abraçava. Poderia voltar a dormir com a esposa que há anos ele não dormia. Ele, acima de tudo, aquele toque o preparou para voltar para o lar, sem lepra no corpo, mas acima de tudo, sem lepras na alma, porque lares estão carentes de pessoas curadas no corpo e na alma. Mas é só o toque de Jesus que faz isso, amados. Então aquele toque restaura a comunhão familiar. Agora ele podia abraçar, sorrir, beijar. Salmo 68:6 diz: ele faz com que o solitário viva em família. Era um solitário que voltou a viver em família. Ele voltou à comunhão com Deus e com a igreja. Seja lá o templo, a sinagoga, seja o que fosse. Agora ele podia ir ao templo, agora ele podia estar em comunhão, agora ele poderia adorar com os demais irmãos, ele podia praticar, professar a sua fé. Então ele podia voltar para casa, um lar natural, mas ele podia também agora estar no lar espiritual. Por quê? Porque a lepra foi embora. Aqueles 10 leprosos que pediram cura a Jesus, a primeira coisa que os 9 fizeram foi continuar em frente sem voltar para agradecer, porque Jesus disse: vão e se apresentem ao sacerdote. Eles estavam preocupados com a sua religiosidade. O 10º voltou para agradecer a Jesus. E ele, que havia sido curado fisicamente, na presença de Jesus ele foi curado também na alma e no espírito. E isso é maravilhoso. Agora esse homem podia voltar a produzir. Ele não era um inútil, mas ele estava inutilizado. Agora ele podia desfrutar do fruto do trabalho das suas mãos. Podia ser recompensado pelo trabalho oferecido. Então, em todas as esferas da vida daquele homem, Jesus o restaurou e o preparou. Agora, se você tem um ofício, você pode exercê-lo. Se você é carpinteiro, você pode trabalhar com carpintaria e negociar com as pessoas tranquilamente. Se você planta, você pode voltar à sua agricultura e vender para as pessoas tranquilamente. O que isso? Jesus estava devolvendo a dignidade daquele homem, porque o trabalho falava da sua utilidade. Ele estava voltando ao seu propósito. É uma cura que o trouxe de volta ao seu propósito nessa terra. Não só isso, ele voltou a testemunhar e impactar. Interessante que Jesus disse para ele não falar nada. Olha, não fala nada. Eu quero voltar lá no texto com você. Em 42 de Marcos 1, no mesmo instante,
toda doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação: atenta, não digas nada a ninguém, contudo vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu, para que sirvam de testemunho. 45. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade, mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. E mesmo assim, pessoas de todas as partes iam ter com ele. Com quem? Com Jesus. Apesar de toda a submissão que esse homem demonstrou a Jesus, mesmo antes de ser curado, Jesus lhe advertiu, lhe deu um comando, uma advertência, mas aquilo que foi produzido na vida dele foi tão poderoso, foi tão grande, que ele não conseguiu guardar para ele. Gente, ele me curou, gente, eu fui restaurado, gente, ele me curou tanto na alma quanto no corpo, gente, eu sou livre, gente, eu sou liberto, e foi Jesus, foi ele. E ele começou a falar de Jesus com tanta intensidade, com tanta garra, com tanto fervor, irmãos, que as pessoas iam aglomerando e Jesus não podia entrar mais naquela cidade por conta do escândalo que aquele homem promoveu. Você está sabendo, o leproso, Jesus curou, você viu o que Jesus fez com ele? E Jesus disse: rapaz, eu disse para ele não falar, agora por onde eu vou, olha lá, foi ele que curou o leproso. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o toque de Jesus foi tão impactante na vida daquele homem, que ele não conseguia falar de outra coisa senão de Jesus. Aí, Roberto, o toque foi tão poderoso que Jesus me curou. Lembra, eu era leproso, Jesus me curou. Fulano, quem está aí? É o Isaac, o leproso, o ex-leproso. Jesus me curou, fulano. Bertrano, preciso falar. Quem está aí? O Isaac. Que Isaac? O leproso? O ex-leproso, Jesus me curou. Não, eu tenho que ver isso. Como assim? Isaac, você está diferente. Uau, sua pele está renovada. Rapaz, você ficou mais jovem. Uau, que maravilha. Foi Jesus, foi ele. Aonde aquele homem ia, ele só conseguia falar de Jesus. É como se ele dizia: Jesus, sinto muito, mas não dá para não falar do Senhor, porque o que aconteceu comigo foi muito poderoso, o que aconteceu comigo foi grande, o que aconteceu comigo está na cara, o que aconteceu comigo eu tenho que extravasar, eu tenho que falar, eu não aguento, eu preciso falar mais de Ti. Uau, que maravilha! É preciso que se levante uma geração que fale mais de Jesus do que qualquer outra coisa. E por onde vai, fale de Jesus. Eu tomei uma decisão, e é a primeira vez que eu falo isso publicamente, depois você vai perceber. Eu uso o meu Face para fazer uma espécie de ativismo, como é que eu posso dizer? Não é bem um ativismo político, mas revelar algumas críticas. E aí eu decidi, sabe, eu vou usar o meu Face para falar mais de Jesus, para falar de Israel, para falar do que Deus tem feito, para glorificar a Deus. Não estou dizendo que seja errado você revelar a sua opinião, o que você crê, a sua posição política. Mas quando eu vi o exemplo desse homem aqui, eu pensei: meu Deus, ele não fala outra coisa, né? Cara, agora só fala de Jesus. E só por causa disso,
todo mundo está querendo se encontrar com Jesus. As pessoas queriam se encontrar com Jesus por causa dele. Será que as pessoas querem se encontrar com Jesus por sua causa? Cara, o que você está fazendo aqui? Ué, Isaac? Tu não viu Isaac falando não? Não vi, eu estou aqui por causa dele mesmo. Eu também. Ué, fulano, você está aqui? Como é que você veio parar aqui? Isaac. Acho que se Jesus parasse assim e falasse: gente, quem está aqui por causa do Isaac? Aí um galerão. Quem está aqui por causa daquilo que eu fiz na vida do Isaac? Essa é a essência. Quando brigamos por coisas, por posição, perdemos a oportunidade de testemunhar de Jesus. Porque as nossas brigas não aproximam as pessoas de Jesus. Pelo contrário, afasta. E Jesus disse que nós seríamos conhecidos por amarmos uns aos outros. Isso não significa tempo de igreja, porque esse leproso não tinha tempo de igreja, assim como a mulher samaritana, assim que foi impactada por Jesus, foi falar para a multidão de Jesus. E a própria multidão dizia: mulher, nós viemos aqui porque você falou, mas agora nós mesmos vimos e ouvimos. Nós viemos por tua causa, mas vamos ficar por causa dele. Que arda em nosso coração o desejo de falar do amado da nossa alma. Nós cantamos que o amamos, ele é nosso amado. Cantamos um hino aqui que às vezes parece até forçado. A poesia mais linda. Às vezes a impressão é que a gente não está muito pronto para cantar. De novo 45. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que acontecera e a divulgar ainda mais outras coisas, de modo que Jesus, está no texto, irmãos, de modo que Jesus não mais conseguia entrar publicamente numa cidade. Mas via-se obrigado a ficar fora, em lugares desabitados. É nesse momento que Jesus disse que não tinha paz, mesmo sendo o príncipe da paz. Ele quis dizer o seguinte: gente, se eu chegar em casa, o pessoal me vê entrando, vai ser um tal de bater na minha porta, cego, manco, coxo, leproso, eu não vou dormir, não tem paz. O Filho do Homem, ele disse, o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Então imagine que quando Jesus queria ir para casa, ele ia igual um agente secreto, para ele dormir, porque Jesus está em casa, tá, opa, vamos lá, gente, está sabendo, Jesus está em casa, acabou. Deixa eu frisar aqui. Você disse que Jesus não tinha paz. Jesus é o príncipe da paz. O que eu quis dizer, é bom a gente refrisar, que a fama de Jesus corria de tal maneira, que para ele ter um momento a sós, um momento em casa, era difícil. Ou ele tinha que ir para um lugar, para um monte, ir para o barco, para algum lugar, porque a multidão estava sempre querendo sugar de Jesus, ou sempre querendo milagre, querendo multiplicação de pão, ou querendo alguma coisa.
Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu creio que você entendeu. E a pergunta que eu quero deixar aqui nessa noite para você: quais foram as lepras que Jesus te curou? Com qual intensidade você tem falado dele, do que ele fez na sua vida? Ontem eu fui celebrar um casamento, com muita alegria. Casal jovem, encontrou com Jesus lá no Rio. Queria se batizar. Fizeram um voto de abstinência para se batizar até o casamento. Aceitaram o desafio. A mãe foi para o Rio, se converteu. O marido veio receber a mãe, a esposa, se converteu. Já estão pensando em levar a irmã, levar mais não sei quem. É isso que Jesus faz. Ele cura as nossas lepras no corpo e na alma. Então, irmãos, mais do que nunca, é o tempo de falarmos de Jesus, de amarmos intensamente, dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, amém. Você está aqui? Há uma multidão lá fora sem Jesus. Há uma multidão daqui a pouco aqui do lado sem Jesus. E Jesus conta conosco nessa obra. Jesus pode contar com você? Vamos falar mais de Jesus? Quem vai se manifestar nas suas reuniões? Porque Jesus disse: e quando houver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele ali estará. Lá em Jerusalém, quando os discípulos no caminho de Emaús voltaram, todos estavam falando de Jesus. E quem se manifestou? Jesus. Então esse homem, apesar de muito obediente, ele não se conteve, e ele falava de Jesus o tempo todo. Que sejamos assim como ele, que Deus levante pessoas assim. Não tenha medo de ser chato, tenha medo de ser omisso, não tenha medo de ser chamado de fanático, tenha medo de ouvir assim: e fulano, você também é crente? Nem sabia. Quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora.